Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em mais um bate-papo sobre saúde mental. Estamos recebendo muitas psicólogas, terapeutas, escritores, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Tá bom? Muito bem, para a gente continuar esse ritmo de entrevistas, né? Que hoje vai até umas 10, 10 e meia, a gente vai receber aqui, vai conversar um pouco mais, vai entender melhor, né? Um assunto que vem sendo abordado constantemente e voltado aí para a saúde mental, que é a ansiedade. No entanto, o papel da ansiedade, né, na procrastinação, o que é um problema, né? Então a gente vai entender um pouco mais através do olhar profissional né, como que isso funciona. E quem topou bater esse papo com a gente foi a psicóloga Mariane Almeida. Ela que é psicóloga clínica, é pós-graduada aí em TCC, a famosa terapia cognitiva comportamental, e atua com ansiedade, procrastinação, entre outros assuntos. Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Enquanto a nossa terapeuta não entra, é bom frisar aqui que a gente está simultaneamente no Instagram, no TikTok. Legal, né? Pessoal aí do TikTok, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar a nossa psicóloga entrar para começar a conversar com a gente sobre ansiedade e procrastinação. Pessoal aí do Instagram tá entrando, do TikTok, sejam muito bem-vindos. Mariana falou que tá entrando. Vamos aguardá-la um pouquinho. Lembrando que o Instagram dela, gente, é arroba... deixa eu ver aqui, que é tanta informação. Mariane e a souza.pc, tá? Esse é o Instagram dela. Mariane, querida. Olá! Tudo bem, querida? Bem-vinda! Obrigada, eu tô bem, e você? Eu estou ótima! Essa é a sua primeira entrevista? Sim, primeira vez. Que maravilha! Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do interior de São Paulo, Várzea Paulista. Perto de Legal. São Jundiaí, acho Paulo. que Jundiaí é mais conhecido. Jundiaí, É, São Paulo é muito grande, né, Mari? São Paulo. Nossa, é muito grande. Nossa Senhora. Você conhece o Rio? Não, só pelo que os pacientes me falam, mas nunca fui. Ah, então, ó, quando vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Mando sim.
Maravilha! Antes de começarmos esse nosso bate-papo, eu quero muito agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, de você super topar conversar com a gente sobre questões relacionadas à saúde mental, principalmente a ansiedade, que é algo que tem sido constantemente evidenciado, alarmado, pessoas estão cada vez mais ansiosas. Então, ter um olhar profissional para essas questões é muito importante. Então, muitíssimo obrigada, tá? Por nada, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Muito bem. Agora, você aqui, eu estava dando uma olhada no material que você enviou no seu Instagram, e você hoje escolheu, né, o tema ansiedade. Só que você botou aqui a ansiedade seguida pela procrastinação. É isso? Ou seja, na ansiedade, eu trato muito a questão da procrastinação. O que isso quer dizer, Mari? Posso te chamar de Mari? Pode, pode. Fica mais fácil, né, do que o nome inteiro. Então, a ansiedade, ela gera medos na gente. Então, o que a gente faz? Por exemplo, você tem uma entrevista de emprego amanhã e você já está no emprego. E você fica com medo de tentar essa nova possibilidade e deixar o certo. Então, você vai sempre procrastinando. Ou, por exemplo, uma dieta. Você quer começar a dieta, mas se você não começou na segunda, pronto, eu vou deixar para a próxima semana. E aí você vai sempre fazendo esse looping. Você vai deixando para depois, porque a sua ansiedade manda aqueles pensamentos automáticos negativos. Ah, não vai dar certo. Ah, você não vai conseguir. E aí você deixa tudo de lado. Então, quando a gente fala de procrastinar, porque assim, eu queria entender o seguinte: um é sintoma do outro? Qual é essa relação da procrastinação com a ansiedade? Eu, quando procrastino, automaticamente me sinto ansiosa, ou quando eu estou ansiosa, tenho a tendência de procrastinar? Quando você procrastina porque você tem pensamentos negativos, é porque a sua ansiedade está gerando esses pensamentos para você. Se não for por exemplo, algum pensamento que você teve, pode ter sido, eu não vou fazer porque eu estou com preguiça, ou realmente eu estou muito cansada do trabalho e não vou conseguir fazer. Então, tem essas situações. Quando é um caso um transtorno mais mental, igual a ansiedade, é porque realmente tem essa questão dos pensamentos. Você identifica um pensamento e ele te manda fazer uma ação. Entendi. Agora, você hoje, né, lida ali com pacientes virtuais, presenciais. Como é que é o teu atendimento? Como é que é a tua área de atuação? Fala um pouquinho de você para que a gente possa aí conhecer mais do seu trabalho. Eu atendo de forma presencial e online. Durante 3 dias da semana eu fico no presencial, atendo em Itupeva, em Jundiaí, e de terça e sexta eu fico no online, eu atendo do meu consultório. Então eu tenho essas duas opções. Depende mais do que o paciente consegue se adequar, mas para o próximo ano eu pretendo ficar mais no online. Muito bem. Qual é a faixa etária do seu atendimento? Eu começo a partir dos 10. Dos 10 aos 60, ali é a média que eu tenho de pacientes. Tem muita criança ansiosa? Olha, bastante. E tem bastante as que têm o TDAH, né? Que é uma demanda que aparece bastante no consultório. E você acha que esse papel da tecnologia ajuda esse quadro de ansiedade, TDAH, a evoluir, a ter aí um boom disso? Porque o TDAH, a gente está vendo que tem muita gente sendo diagnosticada com TDAH, né? A gente
gente viu dos últimos 6 meses para cá é o TDAH e o espectro, o autismo, né? Então tem muita gente sendo diagnosticada com esses dois quadros. Agora, a ansiedade em criança, ainda mais nessa geração que está lotada de informação rápida, né, e excesso de informação. Você hoje tem ali, na sua visão profissional, esse papel da tecnologia na infância ajuda a acarretar esse quadro de ansiedade? O de ansiedade, eu acho que depende muito também das relações que ele tem ali no dia a dia. O que eu tenho identificado bastante, que foi a pandemia que fez com que eles ficassem mais ansiosos, porque eles cortaram totalmente a relação com outras pessoas, ficando em casa, e assim eles aderiram mais à tecnologia. Então, hoje em dia, um pouco desse TDAH, as pessoas acham que é porque eles não estão aprendendo agora, mas isso é resultado de 2 anos sem ter aula. Então, por isso que muita gente acha que tem o TDAH, faz os testes, né, que tem o neurológico mesmo, e não dá nada, porque é mais uma questão de que eles apresentam mais na escola. É mais essa questão do quanto a tecnologia influenciou. Porque hoje em dia eles querem ficar no celular e não prestam atenção nas aulas. E a questão não é nem um transtorno realmente, é mais o quesito que diferenciou, né, o online do presencial. Pois é, tu tocou num ponto bom aí. Você acha que esse diagnóstico do TDAH que está saindo, a cada 5, 4 são diagnosticados, você acha que isso está sendo avaliado de maneira imprecisa? Por exemplo, a gente escuta casos de que, mas nunca apresentou sintomas e, não sei, e de repente é TDAH, as pessoas estão já se acostumando a falar, não, eu sou TDAH, eu funciono assim mesmo. Quer dizer, há um diagnóstico amplo aí de todo mundo com TDAH. Isso é massivo? Você acha que isso perdeu o controle? Eu acho que assim, grande parte das pessoas é isso, ver o outro falando e falar, eu também tenho. É porque eu esqueço as coisas, porque eu não presto atenção. Mas aí a gente tem que olhar tudo num âmbito. Desde quando, o que você perde o foco, e tem, né, questionários, tem testes que a gente aplica para ter essa certeza. E tem o exame neurológico. No exame, aí ele dá o grau, qual que é o nível, se é desatenção, se é hiperatividade, qual dos dois é. Mas eu acho que é porque as perguntas que fazem é uma pergunta que às vezes você também pode falar, eu esqueço a chave, eu esqueço alguma coisa, e aí você liga com, eu tenho TDAH porque eu esqueço. Mas não é só esse o critério, tem outros critérios para serem avaliados. E muita gente adulta está sendo diagnosticada porque a vida inteira foi esquecida e agora que começou a ter mais, foi mais falado sobre isso, foi fazer os exames, foi procurar e viu que realmente tem. Só que como não diagnosticou a vida inteira, nunca foi tão falado sobre isso, agora que está saindo muitas pessoas que têm esse transtorno. Muito bem. Então, gente, parem de se autodiagnosticarem com TDAH. Eu faço isso porque eu tenho TDAH. Não. Existe um exame, tem todo um processo para que isso seja de fato diagnosticado. E aí sim, para que haja um acompanhamento, eu não sei se funciona com medicamento ou não, mas tem todo ali um processo. Não usem o TDAH, não incluam o TDAH numa bolha, porque daqui a pouco ninguém mais vai acreditar que o TDAH é real. Sim. Né? Com tanta gente aí, quem tem realmente vai ficar desacreditado. E a mesma coisa com o autismo. O espectro, né? A gente não diz mais autismo, é espectro do autismo, é isso? Autista. Muito bem. Agora, a Mariane, gente, ela é psicóloga clínica, pós-graduanda em TCC. O que é TCC, Mari? A TCC significa terapia cognitiva comportamental.
Então, a gente trabalha baseando que os pensamentos geram os comportamentos. Então, cabe naquela da procrastinação. Eu penso, não comecei segunda, não vou começar terça. Eu pensei isso. O meu comportamento vai fazer o que minha mente falou. Então, a gente trabalha em TCC aconteceu uma situação com você. O que você pensou naquele momento que estava passando isso na sua vida ali? A gente vai trabalhar esse pensamento, vai trabalhar as suas crenças. E a abordagem é mais baseada nisso. Muito bem. Quando a gente fala aí, né, de procrastinação e ansiedade, no seu olhar clínico, quais são as principais causas da procrastinação em pessoas que sofrem de ansiedade? O medo. O medo de tentar algo novo, o medo de tentar e não dar certo. A gente pensa muito na zona de conforto. Aquilo que você já conhece é mais fácil do que você tentar algo novo, buscar um caminho novo, começar uma coisa que você não sabe se o resultado vai ser positivo ou não. Então, esse medo gera em você, não, eu não vou fazer. Porque o medo é maior do que a vontade de tentar dar certo. Então, às vezes, você desiste, que é mais fácil. Ou você deixa para o próximo ano. Eu vejo muito que o pessoal coloca uma meta para esse ano. Não deu certo, joga para o outro. Chega no outro, ela não faz, ela joga para o próximo. E ela vai deixando. Porque, às vezes, o medo impede a pessoa de fazer algo diferente. Isso você definiria como procrastinar. A Sim. gente procrastina planos, sonhos, tarefas. Dá um exemplo para a gente no dia a dia, Mari. O que é muito comum é, por exemplo, você está estudando algo e surgiu uma oportunidade para você na sua área, né? Isso é o que acontece com o pessoal. Só que você já está há 5 anos na sua empresa, é estável, você sabe que você vai continuar lá. Só que essa oportunidade nova é na sua faculdade que você está fazendo agora. Mas você prefere não ir, porque você tem medo de que, eu vou lá e pode não dar certo. Ou eu vou lá, fico 3 meses, e aí, como que eu faço? Se eu já tenho um emprego fixo e você vai deixando passar, vai deixando passar. Geralmente você só vai ir para frente se onde você tá te mandar embora, aí você vai tentar algo novo. Mas senão você não sai dessa zona de conforto. A zona de conforto é a palavra-chave. Porque uma coisa é você fazer escolhas, profissionais, educacionais e etc. Outra coisa é você não investir porque você está com medo, né? Aí entra o medo e a zona de conforto. Entendi, muito bem. Agora, existem aí tipos de procrastinação voltados, relacionados à ansiedade? Não, o tipo de procrastinação que é ligado com a ansiedade é isso, é você sempre acabar deixando. Você vai adiando. E aí isso é Mas porque existem níveis que te adoecem a ponto de você, por exemplo, não querer sair da cama ou desenvolver uma depressão. Isso acontece? você pode ter uma crise de pânico, você pode ter tremores, mas isso é da ansiedade. Aí a depressão já é um complemento que podem ser sintomas ansiosos e depressivos. Ah, entendi. Muito bem. Agora, quando a gente fala de ansiedade, né, a gente tem visto muitas pessoas com esse quadro ansioso. E aí, muitas vezes confundem com uma questão emocional momentânea e outras que são crises realmente. Há pessoas que passam por crises de ansiedade. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem uma crise de ansiedade? Se acontecer do nosso lado, por exemplo, como é que a gente já sinaliza que aquela pessoa vai ter ali um colapso, enfim, uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade, a pessoa começa a ter ou suor excessivo, ela tem tremores pelo corpo, palpitação, ela sente o coração muito acelerado, como se ela estivesse tendo ali, que eu nunca tive, né? Mas um infarto. Então, esses são os sintomas e também tenho a falta de ar.
E aí o que acontece? Quando a pessoa passa por esses sintomas na primeira vez, ela não acha que é uma crise de ansiedade. Ela acha que é alguma outra coisa. Ah, eu tô infartando. Ah, eu tô perdendo os movimentos. Ah, eu tô ficando sem ar. E aí elas vão pro pronto-socorro. Lá eles fazem todos os exames e não dá nada. Aí o médico já fala, ah, você tá tendo uma crise de ansiedade. Nossa. Então é muito comum as pessoas te confundirem com infarto. Ai, estou infartando, e na verdade você não está infartando. Você está tendo uma crise de ansiedade. Dores, Gente, que né? loucura. Uma coisa mais grave. Porque realmente ela sente aquela dor. E aí ela vai para o hospital, eles fazem todos os exames. E aí, quando não dá nada, eles já falam, é uma crise de ansiedade. E a ansiedade, ela tem ali uma raiz, por exemplo, uma pessoa que tem fobia a alguma coisa, ela é automaticamente ansiosa, ou que ela tá ali com, não sei, com medo do futuro, e aí acaba tendo uma ansiedade. O que gera ansiedade? É uma fobia? É medo de alguma coisa? Porque a gente sabe, né? Emocional, a cabeça tem que estar equilibrada, a gente tem que trabalhar as emoções. A ansiedade faz parte desse quadro. A gente está ansioso o tempo todo, mas tem níveis diferentes de ansiedade. O que está ligado à ansiedade, Mari? Isso mesmo, Mo. A gente já tem a ansiedade, ela já nasce com a gente. Todo mundo tem ansiedade. Às vezes a gente tem uma leve, outros não. Mas a fobia, por exemplo, a fobia social, quando você tem a ansiedade e a fobia social, que ela é um dos sintomas da ansiedade, quando você está perto de muitas pessoas, você começa a desenvolver falta de ar, aceleração da respiração, esses sintomas que eu te passei para quem tem fobia. Para quem tem medo de elevador, por exemplo. Você entrou no elevador, ele parou. Você já começa a ter essa crise porque você tem medo de elevador. Tem pessoas que têm medo de escada rolante, medo de avião. Então, a ansiedade, sabe, você já tem medo daquilo e de repente, deu uma coisinha errada. A ansiedade vem e fala, te avisei, não te avisei que ia dar errado? E aí você começa a ter os sintomas. E sempre vem, todo sintoma que a gente tem, seja ansiedade, seja depressão, algum outro transtorno, ele sempre vem de alguma coisa que a gente está vivenciando no dia a dia, ou alguma coisa do passado que voltou e a gente começou a pensar sobre isso. Entendi. Eu tenho fobia de uma coisa na minha vida que me gera naquele momento uma crise de ansiedade. Em nenhum outro momento eu me vejo numa crise de ansiedade, a não ser quando eu me deparo com aquela situação. Quer ver? Eu até gravei essa semana passada o episódio do livro, que também é de uma escritora e psicóloga, terapeuta, enfim, ela é especializada nisso, que o livro se chama Fobia. Eu tenho fobia, gosto nem de falar o nome, de barata. Ai, meu Deus. Não é medo. Não é medo. É de não conseguir nem ver a foto. De destruir tela de celular quando aparece meme com esse bicho. Quando eu me deparo com essa criatura, a primeira coisa eu me travo toda. As minhas mãos, eu paraliso, meu coração acelera, eu começo a transpirar e eu começo a me tremer toda. Eu perco o controle do meu corpo. A minha mente fica tão confusa quando eu me deparo com esse bicho que eu tenho medo de apagar na hora. O tamanho do pavor que eu tenho. Pra vocês terem noção, eu vou fazer hipnose para tratar essa fobia. É o único problema que eu tenho que me causa esse tipo de coisa. E eu fico tremendo com uns 15 minutos, mesmo sabendo que ela tá morta.
até para me acalmar, eu preciso de um tempo. Aí eu vejo que eu tenho um problema nesses momentos. Tem gente que, do nada, começa a ter essas crises assim, e porque tá na rua, porque tá no trabalho, e as pessoas não levam. Sabe o que eu mais escuto? Para de palhaçada, que é uma barata, não vai te fazer nada. As pessoas não entendem o que aquilo me causa. Sim. Então, a ansiedade é algo real, é emocional, tem alguma coisa aqui dentro, que eu não encontro, que eu não sei o que é. Alguma coisa enraizada, alguma coisa que eu não sei o que é. Mas a ansiedade ela é real. Você viveu e aí ela te trouxe esse medo. E aí tem que puxar lá no passado, sessão após sessão, até que você descobre a raiz. De onde veio? Por que você tem esse medo? O que aconteceu? Exatamente. E aí eu já ia. Por que eu tô falando isso? Porque eu queria justamente te perguntar qual é a forma que você aborda pessoas com crises de ansiedade dentro do consultório ou numa terapia virtual. Como é que é essa abordagem terapêutica? Como você trabalha essa questão da ansiedade com os teus pacientes? A TCC, ela tem bastante atividades, inclusive voltadas para a ansiedade, para cada questão, mas para a ansiedade ela tem bastante. Então, no primeiro momento, eu conheço o paciente, observo a demanda dele, porque o paciente ansioso, geralmente, ele vem encaminhado por um médico, por um psiquiatra. Alguém falou para ele vir para a terapia, não foi muitas vezes. Vamos dizer que 50% não foi porque eles quiseram realmente vir. Foi depois das crises que eles vêm para falar, olha, eu fui diagnosticado com uma crise de ansiedade, mas eu não sei o porquê. E aí a gente vai conversando, em algumas sessões ele vai contando como foi a história de vida dele. Aí, né, a gente vai voltando um pouco ali nos últimos dias para a gente tentar identificar o que estava acontecendo. Porque o estresse excessivo também gera ansiedade. Você está muito cansado, você está muito exausto, você está numa correria, você tem muito trabalho. E isso você vai se acelerando e vai gerando ansiedade. Então, você começa a ter medo de ir para o trabalho, você começa a se assustar. Você está desenvolvendo uma crise, mas para você, você não liga. Ah, é o cansaço do meu trabalho. Ou, por exemplo, da barata. Ah, eu tenho fobia de barata porque quando eu era criança, às vezes, uma barata me mordeu. Eu estava em casa e uma barata caiu em cima de mim. E aí você grava isso, então por isso que você vai ter uma fobia de barata. Só que a gente tem que buscar, tentar identificar a raiz. Então, por exemplo, eu tenho medo de fazer prova, né, com o Enem. Muitas pessoas estavam ansiosas. Eu tenho medo de fazer prova do Enem. Então tá bom. Vamos identificar as possibilidades que pode acontecer nessa prova? Vamos fazer junto. A gente faz uma atividade, a gente vai listar o que pode e o que não pode acontecer. E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Tem uma técnica na TCC que chama gradativamente. Então a gente vai expondo a pessoa aquilo que pode ter causado a ansiedade dela ou a fobia gradualmente. Então a gente vai testando até ver se ela vai conseguir confrontar aquilo e conviver com aquilo. Porque a gente precisa substituir o medo, mas para a gente substituir tem que ir aos poucos. Não tem como falar para uma pessoa que tem fobia social, falar, vai lá no estádio do Maracanã e vai dar tudo certo. Não tem como. Exato. Porque ela vai entrar numa crise porque você vai desencadear o que ela tem medo. Então a gente vai trabalhando isso sessão após sessão, tentando descobrir a raiz para tratar a raiz do problema. Pois é, você falou aí da fobia social, né? A gente viu que muitas pessoas, antes da pandemia, que se socializavam, que estavam sempre com grupos e nananã, pós-pandemia desenvolveram essa fobia. Elas não conseguem mais
Eu fiquei 1 ano e meio sem conseguir participar de evento familiar, porque deu muita gente. Eu falei, não vou. E eu peguei Covid. Então, eu sei que esse trauma veio daí também, de não me querer contaminar e passar por todo aquele processo doloroso da internação. E você deve ter visto muitos casos de que até hoje as pessoas ainda não se recuperaram 100% dessa fobia social. A gente, para abraçar, a gente agora, né, tipo, essa galera que está chegando já abraça de novo e tal. Mas a gente já sente ainda uma dificuldade de abraçar. Tu escuta uma pessoa espirrar, tu sai perto. Tu sai fora, entendeu? Tu não Sim. quer nem saber. Então, como é que você vê essa questão da fobia social antes e pós-pandemia e esse tratamento, principalmente agora, na pós-pandemia, de que a gente não sabe se a gente vai ter uma onda nova, se não vai ter, como fazer para incluir essa pessoa novamente nesse ambiente social? A gente pode começar com essa técnica gradual também, só que indo aos poucos. Se reúne com umas 5, 6 pessoas, com umas 10 pessoas. Se no começo você se sentir melhor indo de máscara, pela sua segurança, porque o medo veio da pandemia, você pode ir até você se sentir seguro. Então é aquilo, a gente tem que ir indo aos poucos, porque senão a pessoa vai ter uma crise desencadeada disso. Vai falar, você me forçou a estar com um monte de gente. Não. Eu tive já pacientes que tiveram crise fobia social, né, das pessoas. E aí eu falei assim, olha, ela queria voltar a frequentar os lugares que ela frequentava. Eu falei assim, vamos fazer assim? Vai numa cafeteria, uma padaria que tem poucas pessoas e tenta ver como você vai se sentir. Porque eu sei, você quer ir para um show, mas você sabe que você não vai sentir bem. Então a gente começou aí assim, gradativamente, voltou a trabalhar com as outras pessoas. Eu falei, se o medo vier, aí tem a técnica da respiração, que é muito utilizada, né, para ansiedade. Eu falei, olha, faz essa técnica da respiração, você pega, vai no banheiro e tenta fazer. Vê como você vai se sentir. Se você vê que não, você ainda não está preparado, então você volta e a gente tenta de uma outra maneira. Mas o ideal é ir tentando mais aos poucos, para a pessoa ir se reacostumando e criando uma nova crença na cabeça dela. Porque a crença que ela tem agora é que qualquer lugar que ela for vai ter Covid e ela vai ficar doente. Isso. Começa a desenvolver uma neurose ali, né? Sim. Começa a ficar neurótica. É as sinapses, né, que a gente grava. Então, o que a gente gravou ali é o que a gente vai seguir como regra, por exemplo. Então, eu não vou sair porque todo mundo tem Covid ou alguma outra doença. E você criou isso como regra. E para a gente tirar essa regra, a gente tem que ir indo aos poucos e substituir essa informação no seu cérebro. Aí, quando o seu cérebro entende, não, realmente, todo mundo tomou vacina e tá tudo bem. Aí você vai voltando aos poucos. Entendi. É todo um processo, gente, gradativo. Não é da noite para o dia. Agora, quando a gente fala aí de pacientes com quadro de ansiedade, como é que funciona o trabalho em conjunto de profissionais da área da saúde, né? Psicólogos, terapeutas, com, por exemplo, psiquiatras. Existe essa interação, questão de pacientes precisarem de medicamento para tratar esse grau de ansiedade? Olha, estou fazendo terapia, mas também estou com acompanhamento psiquiátrico. Como é que você, né, trabalha com essa junção? Sim, existe muito essa junção na área, né, clínica, e dependendo do grau de ansiedade, por exemplo, tem pessoas que têm insônia, não dormem. As que têm TAG, que é a ansiedade generalizada, por exemplo, o pensamento dela fica o dia inteiro, ela está pensando coisas, é o dia inteiro. Ela não consegue focar, ela está no ônibus, ela começa a pensar lá na frente, começa a pensar em tudo, ela não consegue desligar. Então, automaticamente, quando chega a noite,
ela não dorme porque ela fica pensando. E aí ela entra no quadro de insônia. E aí, para conseguir realmente dormir, entra o psiquiatra com medicamentos. Também até quem tem muitas crises de pânico, por exemplo, tem medicamentos que ajudam. E depois tem todo o desmame, que daí o psiquiatra vai tirando e a terapia vai ajudando. Mas geralmente, dependendo do grau, do que a pessoa está sentindo, seja uma ansiedade, uma depressão, precisa dos dois acompanhamentos. Você botou um ponto aí muito legal. O desmame do medicamento. Eu vejo pessoas que estão tomando, sei lá, corticoide, que seja. Eu parei de tomar. Como assim você parou de tomar? Você não pode simplesmente parar de tomar um medicamento, ainda mais do jeito que está, da noite para o dia. Tem que ter um desmame. As pessoas não têm essa consciência. Estou bem, parei. E não é. Ô Mari, qual é a importância desse desmame num tratamento, por exemplo, depressão, ansiedade, fobia? Ele é essencial, amor. Porque, por exemplo, eu tive uma paciente que de um dia para o outro ela parou e já teve crise. Em um dia, Nossa. ela não tomou. Ela estava indo bem há 2 meses, sem ter, porque demora até um pouco, dependendo do medicamento, para começar a surgir o efeito. E aí, em um dia que ela nem foi, eu não vou tomar. Ela esqueceu o medicamento e não tomou, e ela teve uma crise. Ela começou com os pensamentos, ela começou a ter falta de ar, aí ela virou para mim e falou assim, eu tive crise de novo, mas foi no dia que eu esqueci de tomar o medicamento. Então, assim, o desmame vai dando, mas ele toma 50 miligramas, ele vai falar, começa a tomar 30, e você vai ver como você vai se sentir. Agora, se você tira de uma hora para outra, às vezes você tá bem, mas daqui uma semana você pode ter uma crise pior, daqui um mês. Às vezes a sua vida já tá melhor, que a terapia te ajudou, só que acontece alguma coisa que te marca, você já entra no modo crise. Olha aí a responsabilidade que é você retirar o medicamento por si só. Como você não entrar no desmame pode afetar a todo um tratamento, na verdade. Tratamento inteiro, na verdade. Né? É muito importante a gente se conscientizar do desmame da medicação. Agora, eu tô vendo aqui no seu Instagram um monte de coisa legal. E uma delas foi: o que fazer com os seus pensamentos negativos? O ansioso ou procrastinador, ele tende a ter pensamentos negativos? Sim. O ansioso, né? O procrastinador, ele tem um pensamento, ele não faz. E o ansioso, ele tem esses pensamentos, ele acha que pode acontecer, ou aquilo. Você pensa muito que você está com uma doença, você começa a desenvolver. Você está pensando muito sobre isso. Eu acho que eu tô com febre. Não, eu tô com febre, eu tô com febre. Daqui a pouco você vai ficar quente. Mas é porque a sua mente está falando, não, você falou que você está com febre, a gente gera esse sintoma de febre. E aí você mede, você não está com nada. Isso. E os pensamentos negativos é aquilo, você sentiu um pensamento, você tem que pegar ele, né? Tá, inclusive no post, anota o que você pegou. E aí você pensa, realmente isso pode acontecer? Eu tô pensando que aquele prédio ali vai cair. Mas será que tem possibilidade de cair? Ou é a minha mente que está falando isso para mim ficar ansioso, ficar com medo e sair de perto do prédio? A gente identifica o pensamento e trabalha em cima dele. Sim, exatamente. Agora, desculpa, gente. A minha janela é de frente para a rua. Agora, esse ponto que você colocou do ansioso, né? A pessoa, eu tenho um vizinho, ele tem 84 anos, e ele me viu pequenininha, desde os 8, então os filhos dele são os meus amigos, e eu tinha um frasão. E ele é assim: tô com uma dor no meu
braço, eu acho que eu vou morrer. Ele começa a entrar em parafuso porque ele sente uma dor de garganta. Será que é câncer? E aí ele começa a consumir a esposa, os filhos. E por mais que a gente tente não dar muita... E porque ele entra numa paranoia por causa da ansiedade. Isso é um quadro ansioso, não é? Sim. Que ele começa a ter na cabeça dele, eu devo só ter um mês de vida, porque olha aqui, tá inchado, tá roxo. Então tem essa questão também que engloba a ansiedade. Ele deveria não. Ele provavelmente deve ter ali um pouquinho de ansiedade para desenvolver essas neuroses. Sim. Ou às vezes ele é uma pessoa que vê muito isso na TV, convive com pessoas que têm, e às vezes é aquilo, igual do esquecido. Ah, eu esqueci a chave, eu acho que eu tenho TDAH. Ah, eu espirrei e alguém que tinha Covid estava perto de mim. Ah, eu tô com Covid. Tô com Covid. Eu saio logo. Realmente. Agora, tem uma questão aqui no seu Instagram que é muito boa também. Como a terapia cognitiva comportamental, o TCC, que ela explicou aqui pra gente, pode te ajudar? Sim. No TCC, a gente tenta ajudar o paciente até para quê? Depois da terapia, ele consiga ele mesmo ir pegando as coisas que acontecem no dia dele e repensando o comportamento. Ah, eu fiz tal coisa, mas eu poderia ter agido de uma outra forma. Ou, por exemplo, você é explosiva, acontece uma coisa, você já... Ah, nervosa. Você passa pelo tratamento terapêutico, você vê que, quando eu fico nervosa, eu penso. Realmente, o que está acontecendo, eu tenho necessidade de ficar nervosa ou posso resolver de uma outra forma, seja conversando, ou seja, eu tiro uns 5 minutos e me afasto e depois eu volto. Então, através da TCC, a gente vai revendo comportamentos que a pessoa tem rotineiramente e vai tentando modificá-los com o pensamento. Aí a gente substitui aquele pensamento do eu vou quebrar tudo porque eu tô nervosa, pelo porquê eu estou nervosa, como eu posso resolver isso. Então a gente vai trabalhando isso e depois com o tempo você já começa a fazer isso sozinha. Você não precisa mais da ajuda porque você já identificou como eu vou conseguir fazer. Interessante. Agora, a sua ansiedade não gosta das segundas-feiras. O que isso quer dizer? É aquilo, né? Você marca para começar algo na segunda-feira. Nunca vai ser numa terça, numa quarta. Você quer começar a ir para academia, você vai na segunda. Você vai começar um trabalho novo, é na segunda. Vai começar um curso que você quer. Geralmente tudo começa na segunda-feira. É o dia que a gente começa a vida ali. Então, e nem é o primeiro dia da semana, né, Mari? Não é. É que o dia cansa, então é um dia feliz. Exatamente. É o raio da segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo, segunda-feira eu faço, deixa para segunda-feira. Olha aí a procrastinação. Uma coisa leva a outra. Ó. Agora, como é que a gente lida aí com a ansiedade? Você colocou alguns pontos bem interessantes na tua página e eu queria que você falasse, porque pode ser que alguém que esteja nos vendo tenha crises absurdas de ansiedade, tenha medo de procurar, ou vergonha, porque tem muito disso, as pessoas ainda têm vergonha de buscar ajuda e esteja enfrentando ali a ansiedade sozinha, no escuro. Então, como é que a gente lida com a nossa ansiedade? Por exemplo, quando a pessoa não identifica, ela não acha que ela é ansiosa. Acontecem as crises e depois ela vai, faz os exames e, ok, eu descobri que eu sou ansiosa, que eu tive uma crise. Aí sim, ela precisa entrar com o psiquiatra e com o psicólogo para juntos conseguirem tratar. Já a pessoa que ela identifica, que nem tem posts
que nem esse do pensamento negativo. A pessoa falou, eu nunca parei para pensar que isso pode ser por causa da ansiedade. Tem muita gente que descobre a ansiedade através do Instagram, através do Facebook, às vezes ali no Google você está pesquisando e, isso é um sinal de ansiedade. Então, geralmente, ou ela vai descobrir porque convive com pessoas que dizem, é igual do TDAH, eu tenho isso, é ansiedade. Então eu também tenho isso. Será que eu também sou uma pessoa ansiosa? Porque cabe naquilo, todo mundo tem ansiedade. Uns têm mais e outros têm menos. Mas ela é um defesa nosso. Ela serve para proteger a gente. Porque se a gente não tivesse, a gente encarava tudo. E nem eu te falei, você me chamou, eu fico com o estômago ali, né? A Mário falou aqui pra mim, estou aguardando, já estou ansiosa. Aí eu botei um coraçãozinho porque eu ri, né? Eu não ia rir da Mário de maneira nenhuma. Mas é normal essa ansiedade. Porque né? é algo de Primeiro comum, isso. não é? Então você fica pensando, meu Deus, e agora? E o estômago começa a ficar nervoso, mas depois passa. É algo que passa no ouro. Sim, é verdade. Agora, a gente pode aí, né, também usar as ferramentas acessíveis. A Mari colocou aqui pra gente o seguinte: o exercício físico, ele já é comprovado cientificamente que ajuda inclusive na depressão. Pessoas com depressão precisam fazer exercício físico, porque a depressão também acontece no cérebro de maneira química, né? Então, vai liberando substâncias ali no exercício físico que gera o bem-estar. O ansioso é a mesma coisa. Tanto é que o mas está ansioso, vai pescar, vai nadar, vai correr, faça algum exercício físico. A meditação, no caso do ansioso, funciona? Aquietar a mente? Se fizer certinho, sim. Só que a pessoa tem que focar no momento presente e seguir o que está sendo falado no vídeo ou no aplicativo. Ela não pode desvincular o pensamento do que ela está fazendo no momento. Senão não surge efeito. Assim como o da respiração, tem que focar na respiração, contar certinho e focar o pensamento ali. Eu preciso melhorar a minha respiração, eu foco a respiração. Se você surgir ali e desviar, você perde totalmente o que você está fazendo. Muito bem. Horas de sono, gente. É fundamental que a gente durma, descanse o corpo e a mente. Então, uma noite de sono bem aproveitada, bem dormida, ela também é uma ferramenta eficaz para o quadro de ansiedade, depressão também. Então, assim, tá ansioso. Quando você não dorme, você pode reparar, você fica de mau humor, você fica irritado, você perde a paciência. Então, o quadro que você se encontra que já é precário, ele só multiplica. Então, durmam, desliguem o telefone e durmam. E outra coisa que a Mari colocou aqui pra gente é ter pessoas com quem a gente possa contar. O que você quer dizer com isso, Mari? É família, é namorado, namorada, é terapeuta? O que quer dizer essa frase? A gente chama de a rede de apoio. São aquelas pessoas que você sabe que eu tô no momento de crise. Se eu falar com ela, eu sei que ela vai vir, ela vai tentar me acalmar e ela vai me ajudar. É as pessoas que você confia e que são recíprocas com você. Você confia nela, ela confia em você. Porque quando a gente está triste, a gente está deprimida, a gente precisa ter alguém do nosso lado para tentar nos motivar, para tentar trazer uma luz para a gente. Agora, se a gente está sozinha a todo momento, eu sou ansioso, mas eu sou sozinha e não tenho relação com ninguém.
Você não vai conseguir sair dessa ansiedade, você não vai buscar ajuda, você vai se fechar e isso vai ser pior para você, você não vai conseguir se reerguer. Então a gente tem pai, mãe, irmãos, ou namorado, namorada, são pessoas que você confia e você sabe que no momento de dificuldade você pode contar com elas. A gente chama sempre de rede de apoio, que são essas pessoas que estão próximas. Muito bem. Agora, qual é o incentivo aí que você dá para alguém evitar a procrastinação? Bom, começando 2024 agora, é uma coisa que eu vou utilizar até com os meus pacientes, eu já estou desenvolvendo, é a gente usar, né? Fazer uma planilha, fazer um planner. E eu não vou colocar ali, eu quero isso para o ano inteiro. Não estipular datas. Começa com um pouquinho, fala, olha, nos 3 primeiros meses eu quero ir na academia 3 vezes por semana. Não começa, eu quero 6. É o que eu sempre falo para eles. O personal pede 6. Se não for segunda e terça, você não vai mais o resto da semana, porque você não vai conseguir 6 vezes, você vai desistir. Então a gente tem que começar a usar um planner, uma agenda, para ir motivando a gente, ou você faz um calendário e coloca, olha, eu quero começar a estudar inglês, a minha meta é 2 vezes por semana. Então tá, eu vou olhar minha agenda e vou colocar terça e sexta, 1 hora de inglês. Então, ok, essa é a minha meta, eu vou trabalhar em cima disso. Eu consegui, durante 21 dias, que é o que a gente utiliza para a gente ficar, a gente se acostumar com aquilo e virar uma rotina, agora eu vou aumentar para 3. Mas eu sempre falo para eles, vamos começar com pouco. Eu quero 10 mil na minha conta. Você não vai juntar 10 mil em um dia? Então, que tal? Se a gente dividir, 100 por mês, esse mês eu consigo. Mês que vem, consigo mais? Vamos pondo mais. Mas sempre vamos focar em indo devagar para a gente chegar lá do que a gente desistir. Que é mais fácil você desistir quando não dá certo. Eu não fui um dia, deixa quieto, não vou mais. Do que você continuar. Então, comece com metas pequenas, porque senão você sempre vai desistir e nunca vai terminar nada. É verdade. Tá aí. Muito bem. Lembrem-se que a procrastinação pode destruir sonhos, hein? Não destruam seus sonhos. O Instagram da Mariane é @marianeeasouza.pc. É isso, Mari? Isso. Eu vou marcar a Mari aqui na entrevista, para que vocês possam assistir no Instagram dela, no meu, em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Então já corre lá, já se inscreve. Não deixem de seguir a Mariane, ela gera conteúdo quase que diariamente, tem muita coisa boa aqui. Então, manda direct para ela. Se você está ansioso, se você tem esse quadro de procrastinação, porque isso vai afetar diretamente a sua saúde mental. A Mari atende de maneira virtual, presencial. Hoje, com a tecnologia, isso fica muito mais fácil, com preços e acessibilidade, enfim. Troca uma ideia com a Mariane, que eu tenho certeza que vocês só têm a ganhar. Mari, querida, só te agradecer por esse bate-papo incrível, dizer que você está de parabéns, que você não pare nesse caminho aí da saúde mental, ajudando, conscientizando. Volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Obrigada, amor. Agradeci o convite. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Aqui no TikTok a gente teve aí 100 pessoas assistindo a live, que bacana. Quero agradecer a todo mundo. E aqui também no Instagram, quem vai assistir depois. Mari, beijo, querida. Beijo.